Não. Pronto, aí ó, é só ficar acompanhando, tá focado, pronto. Tá ok? Tá ok? Pronto. Vamos lá, pessoal. Então agora, seguinte, na aula passada, eu fui com vocês até aonde, hein? Até... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, sim. Eu vi tudo como fatoração. Eu vi tudo como fatoração. Até a parte de função quadrática. Só que tem um resultado interessante, que é o seguinte. O resultado é o seguinte, ó. Como você quer fatorar, uma coisa útil em fatoração é dividir um polinômio por outro, quando a divisão é exata. Aí você consegue fazer uma fatoração. E uma função polinomial não necessariamente é uma função quadrática. Então há um teorema, que é o teorema de D'Alembert, que diz o seguinte. Teorema. Muitos já viram, eu sei, esse teorema. Teorema de D'Alembert, um francês, né, que demonstrou o seguinte, ó. Sejam P um número real, A índice N, A índice 0, A índice 1, A índice 0, N mais 1 números reais, tá? E F, a função polinomial dada por f de x igual a índice n, x elevado a n, mais a1x mais a0, qualquer que seja o x real. Certo? O número raiz P é raiz de f? Não, P é raiz dessa função, e você já sabe o que é ser raiz, né? É anular a função. Se e somente se existe função polinomial G função polinômio, não é polinômio, é função polinomial G, tal que f de x é igual a x menos p vezes g de x, qualquer que seja o x real. Em outras palavras, p é raiz da função polinomial f, se somente se esse polinômio aqui é divisível por x menos p. Porque o que é que está dizendo isso? O que é que está dizendo aqui? Está dizendo que f de x dividido por x menos p é igual a g de x. Tá? E aí você tem aquele algoritmo da divisão. Não vou demonstrar esse teorema, não é interessante. A sua demonstração independe de cálculo, tá? Tá bom? Mas você tem esse resultado. Ele é conhecido como teorema de D'Alembert. E uma aplicação é a seguinte, ó. Seja f a função polinomial dada por f de x, tá certo? Igual a x à quarta mais 3x2 menos 4.
olha aí, ó, x à quarta mais 3x2 menos 4. Vou facilitar porque é só uma explicação. X à terceira mais 3x2 menos 4. Naquelas equações de segundo grau, o delta é negativo. Isso aí serve para dizer se... Como? Naquelas equações de segundo grau... Não, aqui é uma função polinomial do terceiro grau. Aqui é uma função polinomial do terceiro grau. Se você fatorar desse jeito, fatorar isso aqui como um polinômio de grau 1, o outro polinômio é um polinômio de grau 2. Aí, indo ao encontro que você falou, você consegue estudar o sinal, porque você tem um sinal de x menos p e você tem um sinal do polinômio de grau 2. Aí você combina, aí tudo bem. E exatamente por isso que você vai fatorar isso aqui, tá? Por exemplo, tá? Se você olhar para cá, você vê que 1 é raiz desse polinômio. Tem uma pergunta aí, tá? Dado uma função, um problema se coloca é achar raízes dessa função. Em particular, dado uma função polinomial, um problema que se coloca é encontrar raízes dessa função polinomial. Mais na frente eu vou dar um critério, tá? Para você encontrar as raízes inteiras de uma função polinomial com coeficientes inteiros, mas vai para frente. O que eu quero ver aqui é o teorema de D'Alembert. Olha, 1 é raiz de f, né? Tens que 1 é raiz de f. Por quê? Pois f de 1 é quanto, hein? 1 pertence ao domínio de f, que é os reais, né? Só para ser coerente com a definição, pois 1 está no domínio de f, que é o conjunto dos números reais, e f de 1 é quem? É 0. Então o teorema de D'Alembert diz que eu posso fatorar essa função polinomial x3 mais 3x2 menos 4 como sendo x menos 1 vezes uma outra função polinomial. E no caso vai ser uma função polinomial de grau 2. Porque se esse polinômio, se essa função polinomial tem grau n e vale esse produto, como isso aqui tem grau 1, essa daqui tem grau n menos 1. Ok? E aí, como é que eu encontro essa g? Fazendo a divisão. É o algoritmo da divisão, tá? O algoritmo da divisão, vamos ver aqui, vocês se recordam, seguinte, ó. Você pega x3 mais 3x2 menos 4 e você vai dividir por quem? Por x menos 1. Agora, observe como é que funciona a explicação. Por que esse algoritmo funciona? x3 você divide por quem? Por x. Olha aqui, para quem nunca viu, você pega o quê? x3 divide por x, dá quanto? Dá x ao quadrado. Aí você monta um resto que é x3, você pega um resto que é x3 menos mais 3x2 menos 4, você subtrai disso, você vai subtrair o seguinte, esse x2 vezes x menos 1, você vai subtrair isso. Então quando você, aí só que vamos fazer aqui para você ver, x ao quadrado vezes x à terceira. Então aqui você vai botar o quê? Menos x à terceira. E você faz isso exatamente para eliminar esse termo de grau 3. Tá? Ó, porque você dividiu x3 por x, deu x2. Então x2 vezes x dá x3, mas eu vou botar menos. E agora vai ficar x2 vezes menos 1. Dá quanto? Menos x2. Só que você vai botar aqui o quê? Mais x2. Tá? Mais x2.
E aí você continua. Então você vem aqui, quando você faz a conta, o que é que sobra, hein? O que é que sobra? Sobra quanto? 4x ao quadrado menos 4. E você já sabe que é divisível por x menos 1. Porque isso fica 4 vezes x2 menos 1. Morreu, mas vamos continuar aqui. Aí 4x2. Então esse resto aqui, que é o que aparece aqui, ó. Isso aqui é o 4x2 menos 4. Então você veja que 4x2 menos 4 mais x2 vezes x menos 1 dá o que você está dividindo, tá? Esse vezes esse mais esse dá o que você está dividindo. Mas você continua. Aí divide 4x2 por x, dá quanto? Isso aqui é o resto, ó. 4x2 por x, dá quanto? Quanto? Mais 4x. Só que você agora, você vai pegar esse 4x2 menos 4, né? Você vai pegar o 4x2 menos 4. Não deu de 4x, né? Aí você vai subtrair o quê? Menos 4x vezes o quê? X menos 1. Tá? Então você vem aqui, você multiplica 4x, só que vamos fazer aqui. 4x vezes x, 4x2. Aí aqui você bota menos 4x2. 4x vezes menos 1, né? Dá menos 4x. Só que você vai botar o quê? Mais 4x, que você vai subtrair. E quando você subtrai, ó, dá quanto? Esse vai embora com esse, né? E fica só o quê, hein? 4x menos 4. Aí agora você vai pegar o 4x menos 4 e vai dividir por x. Por x, vai dar quanto? Mais 4. Tá? Mais 4. Tá bom? Dá mais 4. E aí, vai ficar quanto? Tá? Vai ficar 4. Então você vai pegar agora esse. Isso aqui é o quê? Olha, quem é isso? Isso aqui é o resto. É o 4x. É o. Ó. Você pegou 4x2 menos 4. Tá certo? Isso aqui é quem, hein? É o 4x menos 4. Você concorda? Né? Né? Agora você vai pegar esse 4x menos 4, você vai pegar 4x dividido por x, dá mais 4. Então você vai pegar o 4x menos 4, que está lá, e você vai subtrair o quê? Menos 4 vezes o quê? X menos 1. Tá certo? E ao fazer isso, o que é que você vai obter? Vamos ver. O que é que você vai obter? Ó, 4x fica menos 4x. 4 vezes menos 1. Menos 4 vai ficar mais 4. Menos 4x mais 4, que é o que você está subtraindo. Só para ficar claro aqui. Menos 4x. Tá gravando aí direito, cara? E quanto é que dá o resto? Quanto é que dá? Dá 0. Então se você olha daqui para cá, ó, daqui para cá, a conclusão, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Então a conclusão é o seguinte, é que daí você tem o seguinte, daí, disso tudo que foi feito, você tem a seguinte conclusão. Daí, o x3 mais 3x2 menos 4 é igual a quê? A x menos 1 vezes quem? Vezes x2 mais 4x mais 4.
E esse fatora? E esse aqui fatora? Hã? Como é que se fatora? X mais 2 ao quadrado. Tá? Então isso aqui é x menos 1 vezes... Olha a fatoração. E com essa fatoração você tem todas as raízes, você consegue estudar o sinal dessa expressão, tá certo? Veja, porque esse aqui, ó, esse aqui é esse mais esse. Só que esse, né? Ó, você vê, esse aqui quem é? É esse mais esse. Acontece que esse aqui, você tem, ó, esse aqui é esse mais esse. Joga tudo aqui e você tem essa expressão. Pode, aí pode dar o sinal. Estuda o sinal de cada um, faz uma combinação de sinais e você tem. Ou seja, você vê que 2, né? O menos 2 é raiz, né? Que fica daqui, né? Fica quanto? Fica, vamos ver, ó. Menos 2 a terceira. Menos 8 menos 4. 3 vezes 4. Tá? Tem todas as raízes. Então você divide, aprenda a dividir, tá? Você vai dividir e aí no caso particular diz muito sobre o caso geral, porque que esse algoritmo funciona. Quando você pega, divide e faz esse jogo aqui, é porque você está fazendo essa subtração. Vai fazendo essa subtração, Se você vai voltando, você tem isso aqui. Pode ver. Estamos entendidos? Tá? Então você tem essa fatoração. A pergunta que fica é o critério que eu falei, tá? Tem um critério para você encontrar as raízes inteiras de um polinômio com coeficientes inteiros, mas isso mais para frente a gente se debruça sobre isso. Quanto tempo aí? 16 minutos? Então pronto. Agora você tem, então guarde esse resultado, tá? Eu quero concluir, porque o objetivo é já na próxima aula chegar no conceito de limite, se der. E eu quero, para isso, eu quero falar mais sobre função, umas funções especiais, que tem a seguinte definição. Olha aqui, ó. Definição de função injetiva. Seja f, sejam O. E essa definição, ela não diz respeito somente à função de variável real e de valor real. Ela diz respeito a uma função qualquer. Sejam A e B, conjuntos não vazios, e f de A em B, uma função. Tá? Nós dizemos que f é injetiva. Dizemos que f, presta atenção à definição. Nós dizemos que f é injetiva quando quaisquer elementos distintos em A, quando quaisquer elementos distintos em A, eles têm que elementos distintos em A têm quando quaisquer elementos distintos em A, quaisquer elementos distintos em A têm imagens distintas em B.
Ou seja, quando elementos distintos no domínio A são levados em elementos distintos no contradomínio B. Isso é a definição de uma função ser injetiva. Em termos de implicação, isso é colocado no seguinte: isto é quando é verdadeira a seguinte implicação: quando dados x e z em A, aí eu vou botar aqui, quando dados x e z em A, x diferente de z, implica f de x diferente de f de z. Entenderam? Quando é verdadeira esta implicação. Onde é que está o quantificador universal aqui? Dados. É preciso colocar quando é verdadeira a implicação? Não. Se eu coloco assim, subentende que é quando é verdadeira a implicação. Tá certo? Exatamente. Tá certo? Então, quando dado x e z em A, x diferente de z, vírgula. Se uma proposição é verdadeira, uma implicação é verdadeira, se somente se a sua contrapositiva também o é. Ou equivalentemente, dados x e z em A, f de x igual a f de z, implica o quê? X igual a z. Tá certo? Então, essas duas implicações, lembre que você tem, tá certo? Você tem uma família de implicações, mas com o quantificador universal vira uma implicação, que também é chamada de implicação. E isso aqui também é chamado de contrapositiva da implicação de cima. Então, essa implicação, ou a sua contrapositiva, caracterizam uma função, o quê? Uma função injetiva. Tá? Vamos ver um exemplo. Porque aí está dizendo o seguinte: elementos distintos no domínio têm imagens distintas. Ou, se dois elementos do domínio têm a mesma imagem, necessariamente eles são iguais. Tá? Dá um pause aí. Ei, para e começa outra.